Boa tarde. Boa tarde, professor. Obrigado pelo convite. Não, já estava ansioso aqui com a sua presença. E o Fázio tem um nível intelectual acima da média e um cumpridor das funções como poucos. Outro dia eu estava numa roda e estavam comentando isso, né? Que imagem... Claro, na hora que fala polícia sempre tem alguma torcida contra, mas que imagem boa que tem a Polícia Federal em Bauru, principalmente, né, Fázio? Graças a Deus, professor. É fruto de um trabalho sério. Vocês não têm pressão de ninguém da mídia, de nada. Todo mundo aqui em Bauru... Olha, a parceria aqui em Bauru com a imprensa, com o meio político, com as outras instituições co-irmãs, no caso a Polícia Civil, a Polícia Militar, o relacionamento é muito bom. E isso acaba facilitando o trabalho e isso acaba refletindo também nessa imagem que a população tem da Polícia Federal de Bauru. Da Polícia Federal de forma genérica, mas de Bauru especificamente por causa desse ambiente bom de produção, de trabalho e de conquista de resultados. Mas é uma verdade. Eu estava num jantar outro dia e um grupo de pessoas comentando isso daí. Eu fico feliz. Vamos no principal, né? Que hoje o país só fala em Lava Jato. Como é que você, sei lá até quanto você está distante de toda essa ação da Lava Jato, nem sei se Bauru deu alguma colaboração para a Lava Jato. Como é que você enxerga essa operação que realmente hoje mexe com toda a população brasileira, principalmente com pessoas que querem a coisa séria, funcionando e etc. Professor, nós estamos um pouco distante, né, do núcleo da operação que funciona em Curitiba e de uma certa forma acompanhamos as notícias como os demais cidadãos brasileiros acompanham. A imagem que a gente tem é de um trabalho bem feito, uma cooperação muito grande entre todos os órgãos envolvidos, e aí o Ministério Público Federal, o Judiciário, no intuito de realmente trazer para a população o que de fato vinha acontecendo nesse meio político, nesse meio econômico, nesse relacionamento promíscuo de algumas atividades econômicas com o poder público. Então eu acho que a Lava Jato é um momento importante para o país e a gente espera realmente que a mídia, no caso a imprensa, a grande imprensa, continue dando essa atenção que a Lava Jato merece, porque é algo que não pode cair no esquecimento tão cedo. Eu acho que o resultado tem que ser alcançado, custe o que custar. Senão não vai resgatar a credibilidade do povo nos governos mais, né, Fázio? Eu acho que se criou uma oportunidade de se acreditar de fato nas instituições públicas, na Polícia Federal, no Ministério Público, na AGU, na CGU, nos tribunais de conta, no Judiciário. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de se mostrar para a população que efetivamente existem órgãos sérios, órgãos de Estado e não órgãos políticos de governo e que trabalham de forma séria para trazer o resultado que se espera desses órgãos. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que, se for perdida, vai ser muito ruim para o país. Eu vejo muita gente preocupado por causa da maneira que se forma o Supremo Tribunal no Brasil, preocupado que a hora que cair lá vai virar tudo uma marmelada só. Mas eu tenho a impressão que a investigação foi longe demais para acontecer isso, né? Eu acho que isso seria um trauma na população, que eu acho que ninguém vai ter peito para tentar melar isso daí de uma maneira irracional, né? Eu não quero crer nisso também não, professor. Eu acho que é algo muito sério, a população está atenta, os meios de imprensa, principalmente, estão muito atentos em relação a isso. Tentativas de manobra, eu acredito que vão existir sim, porque, afinal de contas, talvez até uma parte da defesa natural das pessoas envolvidas, enfim. Então, algum tipo de manobra deve existir. Mas eu acho que a população brasileira, a imprensa, as instituições brasileiras têm que estar muito atentas para que não se consiga, aí no caso, usando essa mesma expressão, melar isso que tem sido um trabalho fantástico das instituições.
Como é que está o combate ao tráfico de droga na nossa região, Tássio? Seguimos na mesma demanda de anteriormente. É sempre difícil a gente falar em tráfico de drogas e contrabando, principalmente quando se fala aumentou ou diminuiu, porque como existe uma grande quantidade oculta, quando você faz um trabalho mais sério, você consegue descobrir mais. E quando você faz um trabalho menos sério, você descobre menos. Então significa que aumentou ou diminuiu? Dificilmente a gente vai conseguir falar se aumentou ou diminuiu. O que a gente consegue falar é que as apreensões aumentam porque o esforço está sendo maior, ou as apreensões diminuem porque o esforço está sendo menor. E a gente pode falar com certeza que as apreensões vêm aumentando porque o trabalho tem sido mais intenso, não só da Polícia Federal, como de outras instituições policiais também. Então, mas, como eu disse, o ambiente é propício e o resultado aparece. A gente vê, quando pega maconha, nego pega jamanta, cargueiro, entendeu? Agora, que outras drogas, além da maconha, nós temos conseguido pegar na nossa região? Digamos que a maconha é realmente o carro-chefe, né? Que é a droga hoje mais popularizada, digamos assim. Mas a gente tem feito apreensões também de cocaína, do cloridrato de cocaína, né? Que é a cocaína já para consumo em pó. Em alguns casos, pequenas apreensões de crack também têm sido realizadas. E, em algumas oportunidades, drogas sintéticas como o êxtase. O êxtase tem entrado ainda? Tem entrado ainda. Heroína, aqui no Brasil é pouco, a ocorrência... LSD é pouco também? Tivemos uma apreensão no início desse ano de 2 cartelas, mas também é fato raro, é fato que não é comum. E o roteiro é o de sempre, Paraguai e Bolívia? O de sempre. O roteiro, principalmente no caso da maconha e do cloridrato de cocaína, esse é o roteiro. A maconha, o roteiro principal é o Paraguai, que hoje se transformou num grande produtor, e no caso da base de cocaína, do cloridrato de cocaína, enfim, todos os derivados da Peru e Bolívia, mas principalmente o Peru, a Bolívia e o Peru. Mas diz que lá também eles passam a droga da Bolívia para o Paraguai e vem por aqui também a cocaína, né? Os 3 grandes produtores é o Peru, a Bolívia e a Colômbia. A droga da Colômbia normalmente sai via Venezuela ou via norte, nordeste do país. A peruana também tem essa rota, embora muitas vezes venha para o sul-sudeste, mas principalmente... a mídia não fala tanto na peruana, né? É mais a boliviana, porque é essa que nos atinge mais aqui no sul-sudeste, a boliviana, que muitas vezes vem via Paraguai também, e direto, muitas vezes vem também via fronteira do Mato Grosso do Sul, também chega. Enfim, as rotas são conhecidas, a dificuldade é efetivamente aprender. Porque a fronteira é muito grande, enfim. Com essa quantidade de fronteira... É complicado. E mais da metade dela não é fronteira humana, não mora ninguém, né? Sim, são situações... Além de fronteira seca, rios e desertas, né? Então, realmente, o controle... Por isso que as grandes apreensões não acontecem propriamente na divisa. Né? Assim, no problema é quando começa a funilar nas grandes capitais, ou seja... Você tem que chegar com essa droga num grande centro de consumo. E é nesse momento, normalmente, que as apreensões ocorrem. A última vez que você veio aqui, eles tinham pego um submarino que passava droga lá da Colômbia para o Brasil e tal. Uma questão de uns 4, 5 meses atrás, ou 3 meses, eles pegaram esse submarino em Miami. Sim. Eles foram dali até Miami já. Eu não acompanhei todo, mas tem um seriado aí agora na TV fechada aí, Narco. Inclusive o Wagner Moura, que é um ator brasileiro, que ele faz o papel do Pablo Escobar. Demonstra muito bem isso, essa evolução, de como começou essa evolução de remessa, principalmente de cocaína. E interessante, uma coisa que eu não sabia, o Chile era a bola da vez para ser o grande produtor sul-americano. Pinochet que conseguiu, na época, segurar e acabou migrando para a Colômbia essa produção, mas o Chile era a bola da vez para ser o grande produtor mundial de entorpecente. Interessante, né? É um pouco da história que a gente não conhecia. É verdade. O dólar alto. A hora que o dólar explode assim, vamos falar de contrabando agora. Cai o contrabando? Não cai, a gente não tem. O que cai um pouco é o contrabando formiguinha que a gente fala, né? Aquelas excursões, mas o crime organizado, que é os grandes
contrabandistas de eletroeletrônicos e principalmente de cigarro, esses continuam trabalhando normalmente. O mercado deles é muito grande e continuam. A Polícia Federal, pelo menos em termos estatísticos, e digo isso em relação ao Bauru, não tem notado uma variação muito grande nas ocorrências de apreensão de contrabando, principalmente contrabando de cigarro, com o aumento do dólar. Uma época, eu me lembro, tinha não sei se foi você mesmo que falou aqui, ou eu vi na mídia, se pensava às vezes que o cigarro estava vindo do Paraguai e a fábrica era aí Piratininga, Cabralha, em zona rural aí que o nego estava fazendo. Pegaram alguma dessas fábricas por aqui? Sim. Tinha mesmo? Tinha. Nós tivemos uma fábrica que foi fechada aqui na região de Botucatu, Areiópolis, teve uma fábrica fechada. Aqui em Piratininga, a Polícia Civil também fechou, pegou. O contrabandista, ele é muito criativo, né? Existem cigarros paraguaios sendo fabricados no Brasil, e existem cigarros brasileiros para exportação que nunca saem do país. Só sai a papelada, só sai a documentação. Então o contrabandista, o traficante, ele é muito criativo, ele inventa novas formas e vai se aprimorando, e a polícia tem que acompanhar essa evolução para não ficar para trás. Que coisa. Já tem uma perguntinha aqui, ó, o Reginaldo da Vila São Paulo. O senhor saberia explicar por que ninguém consegue enxergar nenhuma irregularidade na fortuna do ex-presidente Lula e seus familiares? Essa é uma pergunta nacional hoje, né, Reginaldo? Sempre que você vai para o computador, eu sei que vem alguma coisa bem cabeluda, digamos assim, né? Veja bem, com certeza a forma que foi utilizada para poder dissimular a evolução desse patrimônio deve ter sido muito bem feita. A gente até estava comentando aqui um pouco antes, né? Se você tem algo que vale 10 e alguém quer lhe pagar 50, é estranho, mas o corruptor, ele atua dessa forma. Assim como algumas palestras, né, que nós comentamos aqui também, que o cara tem que ter uma formação incrível, né, para receber o que recebia por uma palestra. Então existe uma forma de dissimular o recebimento desses valores, a participação societária em empresas, muito difícil de serem investigadas. Algumas até, digamos assim, eticamente, moralmente, totalmente criticáveis, mas legalmente dentro do que a lei prevê. Então, é uma dificuldade muito grande para se provar. Eu tenho certeza que o trabalho está sendo feito, a Receita Federal, a Polícia Federal, os tribunais de conta, a Controladoria estão trabalhando em cima, mas os resultados, infelizmente, ainda não apareceram como nós gostaríamos que aparecessem. Vai aparecer, viu, Reginaldo? Pode acreditar, vai. Eu acho que a coisa não tem jeito de ficar fora. Ficou muito assintosa. Eu acho que esse pessoal do governo agiu como se o país fosse deles. Mete a mão, pega, é nosso mesmo e acabou. A perplexidade da gente é muito grande. Qualquer idiota aí roubou 200 milhões, 100 milhões, 800 milhões, 1 bilhão. Quer dizer, é umas coisas que... Nós estamos diante de uma situação realmente... Você fica perplexo também, porque você como delegado federal há mais de 20 anos, a hora que você vê esses números, você não estava acostumado com isso, não perdi ainda a capacidade... roubava milhares, né? Entendeu? Não perdi a capacidade de me indignar, não. Eu fico indignado, fico perplexo, sim. Eu acho que, pelo menos o que a mídia está nos trazendo, o que a Lava Jato está descortinando, é algo, eu acho que nunca visto nesse país. Nunca visto. No mundo inteiro nunca se viu isso. Eu acredito que não, professor. Mas precisamos, voltando à fala anterior, que a Lava Jato progrida, que as instituições, que os órgãos que estão aí realmente levem essa investigação até a última consequência. E que não haja, e se houver tentativa de melar, que ela seja abafada o quanto antes. Como é que você descreveria, em termos de capacidade, de modernismo, a chamada inteligência da Polícia Federal? Olha, professor, eu sou suspeito para falar, né? Porque essa instituição, enfim, está em mim, eu sou um policial, só sei fazer isso, sempre fiz isso na minha vida, fui policial civil, policial federal. A Polícia Federal, ela é precursora, digamos assim, da
atividade de inteligência policial. Nós tínhamos a inteligência clássica formada pelos órgãos de inteligência clássica de governo, a famosa ABIN, aquela arapongagem toda, em que a inteligência era obtida a qualquer custo. Hoje não, hoje a Polícia Federal, a Polícia Civil, as polícias conquistam e obtêm informações de inteligência com autorização judicial, ela é utilizada como prova em processo, e a Polícia Federal sempre foi na vanguarda dessa atividade. Graças a Deus essa atividade se difundiu, a Polícia Civil faz muito bem, a Polícia Militar tem um núcleo de inteligência também muito interessante para a atividade precípua dela. Então eu me orgulho realmente do que a gente tem feito e tenho expectativa que tem muita coisa para ser feita e muita coisa para ser conquistada ainda. Com o dólar explodindo, a procura por passaporte caiu fácil? Caiu sim, professor. A gente demorou um pouco a sentir, porque como o passaporte ele tem um período de maturação, digamos assim, de se preencher, de se agendar e tudo mais, nós demoramos aí de 2 a 3 meses para sentir. Aliás, eu digo, professor, que os efeitos da crise começam a ser sentidos daqui para frente. Por enquanto nós ouvimos falar muito dela, mas os efeitos demoraram a chegar, a primeira conta elétrica, algumas coisas. Mas eu acho que daqui para frente a gente vai sentir efetivamente os efeitos da crise. E o passaporte já dá demonstração de queda. Mas é óbvio, isso que você está falando é uma grande verdade. 1 milhão de pessoas perderam o emprego do começo do ano até aqui. Quem estava empregado, perdeu o emprego, tem o salário, desemprego, o cara ainda empurra com a barriga uns meses, né? Depois que a coisa complica, né, Fábio? Eu acho em tudo, o repasse de impostos também, você começa a sentir o aumento da gasolina, aí vira uma bola de neve que começa a atingir. Primeiro você tem um aumento de juros lá na frente, o capital que ficou mais caro, o crédito que diminuiu, em grande parte da população não percebe num primeiro momento, mas aí vem a repercussão no preço final do arroz, do feijão, e aí a população realmente sente, e eu acho que nós estamos nesse momento agora, está chegando na população os efeitos da crise. Você sempre, toda vez que você vem aqui, você reclama, esses carros apreendidos pela Receita Federal, você falou, Duda, não temos nem pátio mais para guardar. Solucionou isso? Não solucionou, professor. Não solucionou. Os que vão para a Receita tem toda uma infraestrutura própria lá de guarda e leilão. Os que nos preocupam mais são os apreendidos com entorpecente, né? São aqueles que a legislação prevê um leilão antecipado do bem, até para que o bem não deteriore nos nossos pátios, ou seja, existe a possibilidade desse leilão antecipado e do depósito do valor numa conta até o final do processo, que normalmente o trânsito em julgado é demorado, mas que esse leilão na prática não temos visto acontecer, principalmente alguns apreendidos de competência da Justiça Estadual. A Justiça Federal tem tentado leiloar, mas no caso da Justiça Estadual, do Ministério Público Estadual, a gente tem conversado bastante com eles para que esse leilão seja realizado o quanto antes, mas parece que uma questão de estrutura ou de logística não temos conseguido. Droga apreendida, elas são queimadas rapidamente? Tranquilo, graças a Deus. Droga ilícita. Se for rapidamente. Se for o uísque? O uísque normalmente ele tem que ter uma forma própria de destruição. Mesmo a destruição de droga, no caso droga ilícita, tem que ser feito num ambiente em que haja filtros, enfim, que não vá para o ar substâncias que foram queimadas. No caso de outros, como o uísque ou de alguns produtos químicos, tem que ter todo um procedimento especial de destruição para que não haja agressão ao meio ambiente, ao ar, etc. Mas os procedimentos têm sido... Mas não demora tanto? Não demora. Não demora não. Nós não temos do que reclamar. Os procedimentos, principalmente na droga ilícita, tem sido muito rápido. O judiciário ele está muito ágil nisso, ele conhece qual é o perigo de se manter essa droga em depósito, então tem sido muito ágil, os exames têm sido feitos muito rapidamente e a destruição tem sido. A última grande apreensão que nós tivemos no início desse ano, no fim do ano passado, de 12 toneladas de maconha, com praticamente 3 dias a gente já estava com a autorização. Pega muita bebida alcoólica ainda ou não? Hoje em dia já...
mais nesses sacoleiros mesmo, né? Aquela história que vinha avião carregado de uísque. Não. Isso não tem mais, Não, né? não tem mais. Não tem. Pelo menos não temos. Num determinado momento, eletrônicos começaram a chegar, eletrônicos de alto valor agregado, computador, notebook, PlayStation, circuitos, começaram a chegar de avião, nós tivemos ocorrência, tivemos apreensão no ano passado, retrasado. Mas em relação ao que era antigamente, diminuiu. Hoje a via aérea ela é utilizada muito mais pelo tráfico de drogas. Eu estava comentando, o próprio Escobar, o Pablo Escobar, antes de ser um traficante, ele era um contrabandista. Ele aproveitou a rota dele de contrabando para o tráfico de droga. Quer dizer, foi o que aconteceu com o avião também, que era utilizado no contrabando, mas depois passou a ser utilizado no tráfico de droga. Mas que coisa, né? O volume que envolve isso, que dinheiro com droga, não? Sim. Que coisa impressionante. Professor, enquanto tiver mercado, enquanto tiver consumo, vai ter oferta. Essa aí é a lei de mercado. Eu falo, e droga, e o tráfico está relacionado com o crime. Você que usa é um criminoso em potencial, criminoso de morte, eu digo. Estou dizendo, claro, se está usando uma droga ilícita, está cometendo um crime. Agora, mas eu falo assim, você não para pensar que pessoas estão morrendo para que essa droga chegue até você, né? O cara é igual o cara que compra peça de carro usado, né? Desmanche. Do desmanche. Desmanche legal. É difícil, isso é uma questão de consciência, né, professor? Eu não sei quando que a gente vai conseguir evoluir para uma população consciente dos seus deveres e direitos. É uma população que joga papel no chão, tá duro de... Tá faltando alguma coisa, Tá faltando né? alguma coisa. Isso daí eu já cansei de falar aqui, já jurei até que eu não vou falar mais. Mas olha, eu conheço 50 e poucos países, eu vou falar assim, nem na África, nem em tribo tem a sujeira que tem no Brasil. Impressionante. Lamentável. O lugar mais parecidinho com o Brasil é a Bolívia, mas não é sujo também igual ao Brasil. O Paraguai é sujo na divisa, que é brasileiro que vai pro lado de lá fazer aquela porquice. Você vai em Assunção, no Paraguai, é limpo. Assunção é limpinho. Nunca vi essa história de jogar papel no chão, cigarro. Dá uma olhadinha em Bauru, na nossa cidade. E outra, se você pegar Bauru ainda, o limite é o Rio de Janeiro. O sul é mais limpo que o sudeste é mais limpo até o Rio. Do Rio para cima, o Rio já é imundo. Agora, do Rio para cima, se for em zona de turismo, em Alagoas, no Ceará, é tudo limpinho. Vai no centro da cidade, é uma imundice que não tem cabimento. É uma pouca vergonha. Isso... Eu não sei que hora que vai mudar isso. Você conhece vários países também? Você conhece algum país sujo igual o Brasil, Fábio? Não, realmente não. Eu estive na Bolívia também, mas eu estive em Santa Cruz. Santa Cruz do La Serra é considerada lá como é que diz? A Vegas, né? Da Bolívia. É muito mais limpo que o Brasil. Muito mais limpo que o Brasil. É comparação. E a Bolívia, depois do Brasil é a Bolívia, viu? É o segundo. O Pedro Valentim pergunta: toda corrupção tem que ser punida, com prisões e principalmente com devolução do dinheiro dos cofres públicos, seja de qualquer partido ou de qualquer governo. No entanto, a base aliada do governo federal sempre insinua que setores da Polícia Federal e setores do Ministério Público não investigam governos do PSDB, como faz com os outros. Qual a sua opinião? Por que estão investigando o governador de Minas Gerais e não estão investigando o de São Paulo sobre o escândalo do metrô? O Pedro sempre tenta levar essa questão da investigação para uma seara política. Eu acho que as coisas têm que ser muito bem resolvidas. A Polícia Federal é uma polícia de Estado, ela é subordinada ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça hoje é ocupado por um ministro indicado pelo governo. Enfim, a Polícia Federal ela trabalha dentro de um sistema democrático, junto com o Ministério Público e com o Judiciário. Tá? Não há de se falar que isso deixou de ser investigado e isso foi investigado porque a polícia quis ou deixou de querer.
Tá? Existe um órgão, uma investigação não é feita só pela polícia. O Ministério Público participa, acompanha, o inquérito a cada 30 dias tem que ir para o Ministério Público, o Judiciário acompanha, todas as medidas que são solicitadas passam pelo Judiciário. Eu diria então, Valena, tem um complô contra o PT nesse país, é isso? É um complô? Os fatos vêm à tona, tem que ser investigado. Eu já falei aqui uma vez e repito, a Lava Jato, ela começou numa investigação de drogas, havia uma investigação de entorpecentes, nessa investigação surgiu uma doleira que fazia remessas de dólar, através dessa doleira se chegou ao principal doleiro da operação e através dele do monitoramento se chegou onde se chegou. Não houve perseguição, não houve direcionamento. Os fatos foram surgindo, foram sendo investigados e chegou onde chegou. Agora, se o PSDB ou qualquer outro partido tiver envolvido e, em determinado momento, a investigação levar até isso, vai ser investigado da mesma forma. Eu não consigo ver essa questão de pontual de que porque é um partido ou porque é outro partido. A investigação vai ser feita. Eu tenho uma teoria, eu já pensei nisso. Claro que tem coisa errada no PSDB. Né? Com certeza. Claro. Mas é o volume. O PT, Pedro, achou que era dono do país. Então o dinheiro é nosso, nós somos dono. Entendeu? Então, onde o cara, na sã consciência, acha que tem algum banco do mundo, em algum paraíso fiscal, ele vai esconder $1 bilhão? Isso é o orçamento de meia dúzia de países, só a maioria não tem. Quer dizer, é uma coisa absurda o volume que foi roubado pelo PT. Por isso que eles estão na crista da onda. Quer dizer, os caras do PSDB, claro, do metrô ainda pode aparecer, claro, quer dizer, mas os negros roubavam dinheiro de campanha, o PT roubou o cofre inteiro. Entendeu? Tem hora eu paro para pensar, falo, mas o cara, como o nego achava... Esses Paulo Renato ia esconder $200 milhões, $500 milhões. Como é que ele vai esconder isso, Pedro? Como é que vai? É a perplexidade, aquela pergunta que eu fiz para o Fázio Nunes. Você fica perplexo com esses números também? O Fázio respondeu, Duda, eu não consigo de perder a perplexidade. É número muito grande, delegado nenhum nunca viu esses números, Pedro. Vão roubar no inferno. Essa é a grande verdade. Acho que esse volume que tornou tudo tão evidente, né? Eu não tenho dúvida. Nunca vi isso nesse país. O que está acontecendo hoje, eu não me recordo. E até a própria crise política, comentei aqui também, a gente vê aí os próprios partidos da base aliada do governo numa briga por espaço, por poder, enfim. Me preocupa muito também essa questão política que o país vive hoje. Hoje a oposição está assistindo de camarote. Quer dizer, a gente comentou aqui da época do Collor, mas o Collor foi eleito por um partido pequeno, não tinha sustentação, não tinha nada. Hoje não, hoje você vê dois dos maiores partidos do país, entendeu? Que formam a base aliada, brigando. Eu nunca vi um presidente de Congresso se declarar opositor do governo como esse. Então me preocupa muito sim a situação política, mas eu acho que a gente tem que saber separar as coisas, Valentim. Eu acho que se chegou onde chegou, é justamente como o professor colocou, porque não tiveram o mínimo de cuidado e foram, como eu diria o popular, foram ao pote com muita sede. Eu acho que foi isso que aconteceu. Corrupção existe, sempre existiu, em todos os partidos. Eu acho que realmente não há setor onde não há corrupção hoje. A investigação é feita, mas nesse caso específico da Lava Jato, do que vem sendo investigado, é algo realmente de nos deixar perplexo, usando a expressão do professor. Eu fico bobo de ver. Porque o que a gente sabia de coisas na história dos últimos 50, 60 anos, o dinheiro que os nazistas roubaram dos judeus, esconderam o ouro, esconderam nos bancos da Suíça, né? Quer dizer, mas ficou tão evidente isso que não tinha jeito de esconder tanta coisa, porque o ouro estava na mão dos judeus, né? Agora, acho que depois daquilo lá, quer dizer, eu não sei como é que um banco aceita, um cara só aparece lá para depositar $800 milhões. Está na cara que é roubado, caramba. Né? Onde arrumou $800 milhões? Difícil de esconder. Teve aí a pergunta anterior à do Pedro também, no sentido de como alguns políticos conseguiram esconder isso. Fizeram uma manobra
próximo do que seria uma situação legal, por isso dificulta. Agora, realmente, alguns não tiveram um mínimo cuidado em pelo menos tentar dar uma aparência de legalidade naquilo que não era legal. O Pedro volta a falar, ele fala: doutor, eu não estou insinuando nada, apenas fiz a pergunta baseada em relatos da Folha de São Paulo e demais imprensa, e queria saber a opinião do senhor sobre o assunto. Está dada. Não estou defendendo partido e nem governo algum. O Pedro saiu do PT agora. Ah, viu? Verdade? O Pedro ele foi vivo, inteligente. Eu acho que a política ela tem que ser feita, eu acho que todos nós temos que ter alguma participação política em determinado momento, porque faz parte da sociedade. Eu acho que só não podemos ter radicalismo. E em hipótese nenhuma, Pedro, eu quis dizer que houve uma insinuação. O que houve realmente é que sempre se leva essa questão da investigação policial para a esfera política. O próprio político, quando é pego com a faca e o queijo na mão, digamos assim, isso é intriga da oposição. Quer dizer, sempre houve essa questão de se misturar a investigação policial com as questões políticas. No caso específico da Lava Jato, eu posso dizer que é uma investigação isenta. Pode haver algum tipo de interferência de um ou de outro lado, ou tentativa de interferência, eu não tenho dúvida, o ius esperneandi é livre, entendeu? Mas eu confio nas pessoas que estão conduzindo no Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal, e tenho certeza de que estão fazendo uma investigação isenta. O Luiz Carlos, ele fala assim, da Bela Vista: vi que o professor falou que todos os partidos políticos são corruptos. Não, eu não disse isso, eu falei que tem corrupção e tem corrupto em todos os partidos. Tem corrupto na maçonaria, que é uma sociedade de bons princípios, ética, moral, família. Tem alguém que entra lá achando que vai dar para levar um. Tem corrupto na Igreja Católica, nos evangélicos, né? Em todos os partidos tem gente corrupta, sim. Mas não que todos os partidos são corruptos, eu não acho isso, não. E como tem gente séria no PT, hein? Pelo amor de Deus. Eu conheço gente séria no PT. Mas ele fala, mas o Partido dos Trabalhadores é imbatível, ganham de 25-3. Não, na minha ótica ganha de 1.000-0. Não deixa marcar 3 gols. Não, a 1 vai. Para dizer que tem. Eu concordo com você plenamente. Agora, todos os partidos são corruptos? Não. A Igreja Católica é corrupta? E quanta corrupção nós já vimos na Igreja Católica? Né, que durante tempo deu as cartas no mundo, no mundo ocidental, claro, né, mas a maçonaria é uma coisa séria, coisa de gente séria, que trabalha, que cuida da família, e tem gente corrupta na maçonaria, isso faz parte da natureza humana. Agora, roubou, tem que pegar. Agora, o cara que rouba um e esconde, é duro de pegar. Agora, o cara que rouba 1 bilhão, como é que ele vai esconder isso aí, ô Luiz? O cara que, de vez dele formar a boiadinha dele com 1.000 cabecinha de vaca, que segundo dizem aí do maior pecuarista do Brasil hoje, que eu não vou contar o nome, que você sabe, é a maior boiada do país. Um cara que nunca foi pecuarista, de repente ele tem a maior boiada do país. Como é que vai esconder isso? A dificuldade é saber como ele obteve isso, né? Essa que é a dificuldade, de chegar à origem do ato ilícito. Mas eu acredito que cedo ou tarde isso vem à tona também, professor. Como é que você acha que vai terminar isso, Fázio? Olha, comentei, a gente vê aí eu acho que vai ter que separar o joio do trigo, ou digamos assim, se não trigo ou alguma outra semente que tem nesse meio aí. Eu acho que a Lava Jato ela vai ser partida, ela vai ser num determinado momento separada para que cada investigação propriamente dita siga o seu rumo, e aí nós vamos ter absolvidos e condenados, eu acho que dentro do limite da sua culpabilidade. Eu espero realmente que o judiciário venha a condenar aqueles cujas provas indicam uma participação inequívoca nesse sistema de corrupção. Eu acho que para alguns a prova está muito bem produzida, talvez para outros não. E realmente, se houver dúvida em nível judiciário, na dúvida não se condena. Mas aqueles que a prova está robusta, está muito bem produzida, eu acredito na condenação. Como é que está isso que aconteceu na nossa região, por perto?
desses fraudes de fundo de garantia para sacar fundo. Vocês estiveram investigando aqui por Bauru também, né? Sim, teve tivemos. Gente presa na nossa região? Teve gente presa na nossa região, principalmente, professor, falsificação de atestado médico. Porque no caso de algumas doenças graves, como AIDS, câncer, existe a possibilidade de levantamento do fundo de garantia. Então nós pegamos alguns casos de falsificação de atestado médico. Não há como a Caixa Econômica ou os bancos que lidam com o fundo checarem a veracidade desse atestado. Em alguns casos, esse atestado foi utilizado de forma fraudulenta para levantamento. Foi identificado pelo banco... Sem a participação do médico. O cara falsificou o atestado. Falsificou. Literalmente, carimbo, assinatura, falsificou o atestado, usou um modelo padrão. Para sacar o fundo de garantia. Então, alguns casos Mas tem foram... que estar muita gente na gaveta para passar isso, não tem? Gente do próprio sistema, senão não passa, né? Não passa, professor, porque, como eu disse, as instituições bancárias, elas não têm ferramentas adequadas para checar a veracidade do atestado. Então, uma vez que o atestado é apresentado, e se não me engano, a legislação permite que ele seja apresentado até em cópia. Então, na tentativa de facilitar o saque para aquele que efetivamente é doente, não dificultar o saque daquele, os malandros aproveitam para fraudar. Então, sempre que você cria uma facilidade para alguém que realmente necessita daquele benefício, o malandro vai lá e tenta. Então é difícil. Se você dificulta mais o saque, você prejudica efetivamente quem está doente. Se você facilita, o malandro entra. Então é uma briga, uma corrida de gato e rato, onde você vai mantendo a situação sob controle. Mas os bancos estão ficando atentos e em vários casos tem sido noticiado e a polícia tem constatado. Eu acho que eu li errado. O Luiz Carlos volta aqui, ele fala: retificação, professor. Eu disse que o senhor falou que todos os partidos corruptos, não que todos são corruptos. Obrigado, ainda bem. Achei até que eu tinha falado, não me fiz entender direito. Isso eu falei mesmo. Isso daí, né? Só que corrupção, qual era o maior exemplo de corrupção no país, Luiz? O Paulo Maluf, se é verdade, se não é. Mas ele foi condenado por causa de 25 milhões de dólares. Aí virou malufar, era sinônimo de roubar, virou inimigo público da honestidade do país. Agora, tem que fazer, a justiça tem que fazer uma carta pedindo desculpa para o Paulo Maluf, porque ladrão igual o Paulo Maluf é fichinha. Se é com o Paulo Maluf, ele foi condenado já em instância final, né? Foi. Então eu posso falar, quer dizer, né? Mas o crime dele era 25 milhões de dólares lá na água espraiada, no túnel Ayrton Senna, né? Que segundo ali faturou ali alguma coisinha. Agora esses negros aí não precisa nem ter obra, os negros catam dinheiro mesmo e pouca vergonha. Então realmente é uma corrupção que não dá para analisar. Fázio, o que você gostaria de colocar mais para o nosso telespectador? Fica tranquilo que Bauru tem gente séria na Polícia Federal. Professor, a gente realmente trabalha de forma séria, tem uma equipe fantástica. Eu agradeço, toda vez que eu venho aqui, eu agradeço todo o efetivo do mais simples funcionário da Polícia Federal, aos colegas graduados, colegas delegados, agentes escrivães, papiloscopistas, peritos, enfim. A gente só tem a agradecer, porque são eles que constroem a Polícia Federal. Temos problemas também, é lógico, todos têm. A corrupção está presente, como falamos aqui, em todo lugar. Tá? O critério de aferição do que é corrupto, o que é honesto ou não, ela varia de uma pessoa para outra, mas eu acho que a gente tinha que ter tolerância zero com corrupção, professor. Não é só aquele que rouba 1 bilhão, é aquele que rouba 1 milho. Eu acho que corrupção não tinha que ter níveis aceitáveis, honestidade não se negocia. E é com essa filosofia, com essa forma de pensar que a gente vem trabalhando. E eu acho que o resultado que se apresenta é fruto dessa minha concepção, da concepção de 99%, 100% dos policiais que formam a Polícia Federal em Bauru. Ficou a Polícia Federal, estou interferindo no você, mas só para falar, que de repente ficou com essa imagem.
foram uma carreira bem feita, bons salários. O que aconteceu da gente ter uma Polícia Federal hoje que você vê, claro, tudo é sujeito a chuvas e trovoadas, mas vai chover tão pouco assim na imagem da Polícia Federal. Hoje, a promotoria tem um papel preponderante na sociedade brasileira. Nós sabemos que os promotores são bem remunerados. Polícia Federal também faz? Sim, eu não tenho dúvida disso, professor. Eu acho que uma remuneração digna e um setor de corregedoria e apuração interna, assuntos internos muito forte. Eu acho que qualquer instituição que quer hoje atingir o patamar que a Polícia Federal atingiu, que o Ministério Público atingiu, tem que cortar na própria carne, tem que expurgar os maus servidores, tem que pagar bom salário, sim, para que tenha dignidade e possa exercer sua atividade com dignidade. Mas identificado um mau servidor, ele tem que ser imediatamente expurgado, retirado do convívio. Isso a Polícia Federal fez. Fez bastante. Cortou muito na pele. Chegou numa determinada época, era o órgão público que mais demitia servidores no Brasil. Então eu acho que isso foi um fator que impulsionou a Polícia Federal. E os bons salários, eu não tenho dúvida que essa é uma questão, é fundamental para que o policial, o membro do judiciário, o membro do Ministério Público, o fiscal, sim, cargo integralmente a seu cargo. E uma concepção de tolerância zero para atos de corrupção ou de desonestidade. Eu acho que isso é primordial. Fábio, é um prazer falar com você, viu? Professor, prazer é meu. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, viu? Aí, eu acho que hoje, elogiar a Polícia Federal é bater no molhado, né? É a grande, hoje, imagem que ela construiu. Claro que o caso Lava Jato melhorou ainda mais a imagem, mas antes disso, realmente, a sociedade brasileira reconhece o trabalho sério da Polícia Federal. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Previne. Tchau.